Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitar. A história começa com nossa adorável protagonista de cabelos brancos, Valerie, comemorando seu aniversário com um pedaço de pão sozinha em um castelo congelado. Ela lutou para chegar aos 19 anos, mas sabe muito bem que todos fora desta fortaleza torcem para que ela morra. O que a levou a esse ponto? Embora a princesa Valerie Belave tenha sido condenada a um período de prisão no castelo Eniseleud, o público ainda achava que ela deveria ter tido o mesmo destino que sua mãe traidora, a antiga imperatriz, que foi responsável pelo aborto da imperatriz. Eles pediram ao imperador que reconsiderasse a punição, mas, em vez disso, foram recebidos com um olhar feroz e um aviso, ou poderiam acabar na mesma situação de Valerie. Nossa pobre garota entende que o imperador, seu meio-irmão, escolheu a prisão no castelo gelado como uma forma de salvá-la da morte. Mas, para ser sincera, isso não é diferente de uma sentença de morte, e ela achava extremamente injusto, pois não havia feito nada de errado. O castelo Eniseleud está localizado no ponto mais alto de uma montanha nevada que antes era coberta de vegetação, mas congelou há 500 anos depois que o imperador da época matou o monstro da montanha, que possuía habilidades de congelamento. Após apunhalar o coração do monstro, toda a montanha congelou, incluindo as pessoas das aldeias próximas, e é por isso que todos ainda têm medo do lugar. Valerie se viu não apenas trancada, mas também com o poder de congelamento do monstro, o que realmente complicou sua situação. Ela sente que nada em sua vida vale mais a pena, nunca tendo experimentado nem um pouco de calor em seus 19 anos. Então, nesta noite, ela decidiu acabar com tudo. Ela usa seu poder de gelo para criar estilhaços afiados de gelo e os crava em si mesma, fazendo com que caia no chão sangrando. Pela primeira vez, ela sentiu uma sensação de calor. E enquanto estava deitada ali, rezou para renascer em um lugar que não fosse frio. No instante, ela vê sua mãe jogar sua querida caixa de música no chão, fazendo com que ela quebre. Valerie não consegue acreditar que, mesmo à beira da morte, não consegue encontrar paz e ainda precisa reviver o ódio de sua mãe por ela mais uma vez. Sua mãe, Alicia, é a ex-imperatriz, e quando Malad, meio-irmão de Valerie, assumiu o trono, Alicia ficou furiosa e culpou Valerie por ter nascido mulher. Valerie estava tão absorta em seus pensamentos que sua mãe ficou violenta e lhe deu um tapa forte, o que a deixou confusa, porque ela não deveria sentir nada, certo? Por que ela morreu? De repente, ela sente seu coração disparar e sua mão brilhar, levando-a a especular que talvez tenha voltado ao passado ainda com seus poderes. Mas ela acha tudo isso cruel demais. Essa pobre garota acredita que sua regressão é uma maldição, o que mostra o quanto as coisas têm sido difíceis para ela. A caixa de música foi um presente do Malad, e ouvi-la era a única coisa que mantinha Valerie em paz, mas agora está destruída bem na sua frente. Sua mãe manda ela se trancar no quarto até que as feridas cicatrizem, mas essa segunda chance de vida faz Valerie se perguntar por que se submeteu a tanto abuso. Ela sai correndo para fora, e a única pessoa em quem consegue pensar é seu irmão. Agora que pensa nisso, ele continuou fornecendo suprimentos para ela enquanto estava no castelo Eniseleud, então ela espera que ele a ajude desta vez também. Fico tão feliz que ela esteja tomando uma atitude. No entanto, por ser tão frágil e pequena, as criadas a pegam rapidamente, o que faz Valerie considerar congelar todas elas agora. Mas ela logo descarta essa ideia, pois fazer isso significaria se tornar um monstro também. Ela então avista um garoto loiro escondido no canto e, enquanto as criadas tapam sua boca e a arrastam de volta para o quarto, ela faz questão de que ele veja que está sendo forçada. Ela realmente espera que o menino entenda a dica e conte ao pai o que acabou de ver. Valerie agora está tremendo de medo enquanto sua própria mãe lhe lança um olhar mortal antes de segurar sua cabeça e declarar que ela será punida pelo que fez. Felizmente, antes que algo mais sério aconteça, Alicia fica chocada ao receber a notícia de que os cavaleiros do imperador estão a caminho, indicando que o pequeno príncipe realmente contou ao pai. Isso irrita Alicia, então ela imediatamente ordena que sua criada limpe o quarto, depois coloca a fita na boca de Valerie, amarra suas mãos para trás e a joga no armário, enquanto manda sua filha fingir que está morta. Nossa, ela está realmente se superando no quesito mãe do ano, não está? Pouco tempo depois, Bruno Renamon, capitão dos Cavaleiros Imperiais, chega com sua unidade e informa Alicia que o imperador os instruiu a verificar como está a princesa. Alicia afirma que a princesa está dormindo, mas a insistência de Bruno a faz explodir, claramente irritada por ele não ouvi-la só porque ela é a ex-imperatriz. Ela diz que, a menos que seja o imperador, não vai mostrar sua filha para ninguém, deixando Bruno sem escolha a não ser ir embora, enquanto nossa protagonista fica horrorizada, implorando para o cavaleiro não ir, já que, se ele for, sua vida voltaria a ser como era em sua vida passada. Para surpresa de todos, o imperador aparece depois de sentir que Alicia poderia agir assim e, de braços cruzados, pede para ver sua irmã mais nova.
Ballard nunca tinha dado atenção a Valerie nos últimos 9 anos, então Alicia se pergunta por que ele está visitando tão de repente, levando-a a simplesmente afirmar que recebeu informações de que sua irmã, a única princesa do Império, havia sido arrastada pelas criadas mais cedo. Alicia então exibe aquele sorriso astuto, dizendo que ela e suas criadas não fazem ideia do que ele está falando, o que irrita ainda mais o imperador, pois isso implica que todos neste palácio estão fazendo vista grossa. Ele rapidamente ordena que os cavaleiros procurem a princesa, fazendo com que Alicia grite que ele está exagerando, forçando o jovem príncipe a intervir e admitir que testemunhou o que aconteceu e foi ele quem relatou. O garotinho então aponta para o armário, acreditando que é lá que Valerie está escondida, e assim que ele é aberto, ele sorri calorosamente, tranquilizando Valerie de que veio salvá-la. Depois que o príncipe termina de remover a corda e a fita da boca de Valerie, Valerie aproveita a oportunidade para se ajoelhar diante do imperador e pedir sua ajuda. Só de ver sua irmã implorando daquele jeito, ele já sabe que há abuso acontecendo, então ordena a prisão de Alicia e de todos os funcionários do palácio, forçando Alicia a desabar e amaldiçoar a própria filha. Mas ainda bem que Bruno a manda calar a boca. Eu adoro como eles a pegaram tão rápido. O imperador instrui Bruno a conduzir um interrogatório vigoroso antes de dar um sorriso caloroso para Valerie e sugerir que eles deveriam ir embora. No entanto, quando ele estende a mão para acariciar a cabeça dela, nossa garota se encolhe, achando que o imperador pode bater nela. Ele rapidamente pede desculpas, escolhe colocar seu casaco nela, se ajoelha para ficar na altura dela e pergunta gentilmente se pode carregá-la. Ela sente com a cabeça, e o irmãozão rapidamente a pega no colo antes de se virar para seu filho, R. Lance, avisando que eles estão indo agora para o Palácio Ferdinand. Pela primeira vez, Valerie recebe ajuda, e o calor é tão estranho para ela que começa a se perguntar se tudo isso não passa de um sonho. Mas seus pensamentos sombrios desaparecem quando R. Lance a olha com tanta preocupação, perguntando se ela está muito machucada. É nesse momento que ela percebe que os olhares gentis de R. Lance e do imperador certamente não são um sonho, e ela realmente deseja aproveitar um pouco mais desse calor. O calor vai ser tão intenso que você vai até pegar um bronzeado, minha querida. O imperador leva as duas crianças de volta ao seu palácio, onde o mordomo-chefe, Kairi, os recebe assim que chegam. Ele rapidamente percebe Valerie e sugere que chamem o médico imperial, ao que o imperador prontamente concorda. Após saber que sua esposa, a imperatriz, e a imperatriz viúva, sua mãe, estão esperando por ele na sala de estar, o imperador designa Real, uma serva particular do Palácio Ferdinand, para cuidar de Valerie. Real então recebe Valerie com carinho e a carrega nos braços com alegria. R. Lance inesperadamente expressa o desejo de acompanhar Valerie, o que faz o imperador sorrir ao vê-los partir. Porque, embora pareçam apenas duas crianças pequenas, Valerie na verdade é tia de R. Lance, e R. Lance é seu sobrinho. É exatamente isso que eu estou pensando. A criança é nosso sobrinho e tia, e seria estranho se eles agissem como irmãos, não é? O pai dele é irmão dela, então talvez eles acabem se tornando amigos? Enquanto isso, quando Valerie se senta, ela percebe R. Lance olhando para seus hematomas, o que a leva a se desculpar, fazendo-se perguntar se ela fez algo errado. Ela explica que ele presencia inúmeras coisas que não precisaria ver, e tem certeza de que ele ficou chocado. No entanto, R. Lance insiste que ela deveria expressar gratidão em vez de pedir desculpas. Valerie hesita, sua voz mal passa de um sussurro ao agradecê-lo pela ajuda, que ele reconhece graciosamente com um sorriso. Depois de um tempo, a doutora Canahan chega, para a grande surpresa de Valerie, já que a médica é conhecida por ser a melhor entre os 3 médicos reais. Em sua vida passada, Cana foi quem salvou a imperatriz de ser envenenada por sua mãe. Cana então pede para que R. Lance saia para que ela possa cuidar de Valerie, o que ele não gosta, mas depois que Valerie o tranquiliza dizendo que ficará bem, ele relutantemente diz que estará esperando na porta e avisa a doutora para não machucar Valerie antes de sair do quarto. A doutora então cuida delicadamente dos ferimentos de Valerie, observando que uma criança comum choraria e gritaria de dor, mas Valerie está incomumente calma e supõe que essa é a forma como ela lida com a situação. Após o tratamento, Valerie pergunta à doutora se ela terá que mostrar todas as cicatrizes que tem debaixo da roupa, o que surpreende a médica. Valerie entende que Cana irá relatar tudo ao imperador, então sente que é importante mostrar a extensão dos abusos que sofreu. Quando começa a desabotoar a roupa, suas pequenas mãos começam a tremer, então Cana segura suavemente suas mãos e se oferece para ajudar, o que Valerie aceita com alegria. Cana sente o coração pesado enquanto escreve seu relatório para o imperador, revelando que a princesa enfrentou abusos contínuos. Quando Valerie e R. Lance entram na sala onde o imperador, a imperatriz e a imperatriz viúva estão reunidos, o clima é bastante sombrio. Valerie fica surpresa quando o imperador expressa sua gratidão pela coragem que ela demonstrou ao longo dos anos. Embora ele acredite firmemente que Alicia seja realmente má, eles ainda precisam de provas mais concretas para remover seu título de ex-imperatriz.
Lila, esposa de Milad e nova imperatriz, compartilha um sorriso preocupado ao dizer a ela que todos se reuniram para ouvir sua história. E nossa garotinha, toda enrolada em vantagens, responde animadamente com um sim. A raiva de Milad transborda ao absorver toda a história, exigindo saber por que Valerie nunca pediu ajuda, mas, num instante, ele recua, entendendo que é dever dos adultos perceber quando algo está errado. Valerie compartilha uma terrível lição que sua mãe ensinou, que ninguém jamais lhe ofereceria ajuda ou amor, nem mesmo o imperador, simplesmente porque ela é filha de seu inimigo. Milad não esperava que Alicia estivesse ameaçando e culpando a própria filha. Ele se sente frustrado consigo mesmo por não ter percebido que todos os criados estavam do lado dela, o que o levou a acreditar que Valerie era realmente amada pela mãe. O imperador pede desculpas sinceramente a Valerie enquanto Erlance a envolve em um abraço, lágrimas nos olhos ao tranquilizá-la dizendo que ela não é um monstro. Os verdadeiros monstros são aqueles que a machucaram. Valerie tem tentado ser forte sozinha por tanto tempo, então ela realmente precisava desse abraço e dessas palavras gentis. Finalmente, ela tem um momento de chorar tudo que estava guardado, o que faz com que a imperatriz também lhe ofereça palavras de conforto, assegurando que ela não precisa mais sofrer porque agora tem eles ao seu lado. Enfim, nossa garota encontra uma família que realmente entende suas dificuldades. Depois que Milad concorda com sua mãe, a imperatriz viúva Karina, que eles devem parar de ser tão misericordiosos com Alicia, os três adultos tentam decidir qual punição é apropriada. Na masmorra, onde todos estão presos, todas as criadas afirmam ser inocentes e concordam em contar todos os detalhes sobre o que aconteceu no Palácio Rona. O imperador olha para a silenciosa Alicia e pergunta se ela tem algo a dizer agora que todos os seus servos lhe viraram as costas, mas tudo o que recebe é um olhar fulminante de seus olhos azuis assustadores. O abuso de Alicia agora está se espalhando como fogo pelo palácio, então o imperador chama Valerie hoje, mas não consegue deixar de se impressionar com o jeito que Erlance segue Valerie para onde quer que ela vá. De qualquer forma, ele fica sério e avisa Valerie que pretende condenar Alicia Belave à morte, exatamente o mesmo veredito que a mãe dela recebeu em sua vida anterior. Alicia teve 2 casos de envenenamento no passado, e o primeiro envolveu uma tentativa de envenenar a imperatriz viúva, Karina, mas não saiu como planejado. Isso fez com que Alicia desgastasse sua relação com os oficiais reais, e é também por isso que Valerie teve que ser trancada no Palácio Rona. O segundo envenenamento envolveu a imperatriz Lila, o que a deixou em coma. Como resultado, Alicia enfrentou a pena de morte enquanto Valerie foi exilada para o Castelo Gelado, mas desta vez, Alicia receberá a pena de morte por causa dela. Milad percebe a expressão ansiosa de Valerie e lhe diz que Alicia tentou assassinar a imperatriz viúva, e que todas as suas ações tiveram consequências. Então, ele a tranquiliza dizendo que nada disso é responsabilidade dela. Valerie percebe a preocupação de Milad de que ela vá se culpar pela morte da mãe, mas, para ser sincera, ela já estava preparada para isso desde que pediu a ajuda dele e não sente culpa. Então, ela diz com confiança que está bem com isso. Em seguida, ela se curva e demonstra sua gratidão pela ajuda dele, o que o deixa confuso, já que ela tem apenas 9 anos, assim como Erlance. Agora que pensa nisso, ele lembra Erlance de tratar Valerie com o devido respeito, já que ela é sua tia. Isso faz o garotinho fazer um biquinho, porque ele está se acostumando a vê-lo se chamando pelos nomes, e só a Valerie tem esse direito com ele. Ele pergunta isso com uma expressão tão fofa que nossa menina não resiste e acaba dizendo sim, o que o imperador acha adorável, então ele aceita feliz a decisão deles. Já comentei isso antes, mas o imperador é uma gracinha. O dia da execução da mãe dela chegou, e ela e Erlance não têm permissão para sair do palácio. O jovem príncipe percebe que ela suspira e supõe que talvez ela queira ver a ex-imperatriz. Com um sorriso travesso, ele diz que conhece um jeito de sair escondido. Assim que eles saem do quarto, dão de cara com Bruno, mas Erlance parece completamente despreocupado e alegremente pede para ele levá-los até o portão do palácio. Como era de se esperar, Bruno se recusa a atender ao pedido dele, levando o garotinho a revelar seu segredo de forma brincalhona, dizendo que sabe que foi ele quem quebrou o vaso querido do imperador antes, e não sua mãe. O vaso foi feito por sua mãe, então Erlance tem certeza de que o imperador não deixaria passar, por isso sua mãe escolheu assumir a culpa. O pobre Bruno fica sem saída e agora está chorando sobre como pai e filho são parecidos. Como resultado, Bruno agora está carregando as 2 crianças e, quando chegam ao portão do palácio, testemunham os cavaleiros responsáveis pela transferência de Alicia, mas, eles são flagrados pelo imperador, que agora está furioso com Bruno por não ter seguido suas ordens de manter as crianças dentro do palácio. Antes que Bruno possa se explicar, os cavaleiros que veem o imperador imediatamente o cumprimentam, fazendo com que Alicia olhe na direção deles e perceba Valerie. Milad imediatamente esconde sua irmã atrás de si, mas isso não impede sua suposta mãe de lembrá-la de que ela nunca será amada, e que a família imperial deixará de protegê-la assim que ela perder seu valor.
Bruno então rapidamente tapa a boca de Alicia e ordena que o cavaleiro siga em frente, enquanto Erlance pega a mão de Valerie, torcendo para que ela não leve aquilo a sério. Ela olha diretamente para sua mãe e afirma com confiança que as palavras dela não a machucam mais. Depois disso, ela se despede pela última vez, deixando sua mãe visivelmente surpresa. Aquela bruxa acreditava que ainda teria controle sobre a filha, mesmo depois de morrer, mas aquela expressão mostra que ela percebe que vai deixar este mundo sem nada, exatamente como merece. Valerie ficou ali até que sua mãe saísse pelo portão principal, levando consigo todas as emoções de Valerie, marcando o fim de longos anos de seu mundo duro e frio. De qualquer forma, o imperador continua decidido a punir as duas crianças por terem fugido, mas terá que ouvir as explicações delas mais tarde, depois da execução de hoje. Antes de sair, sua mão se aproxima, fazendo Valerie se encolher, mas na verdade, ele só quer dar um afago em sua cabeça. As crianças estão aproveitando os seus lanches, mas com tudo indo tão bem, Valerie não consegue deixar de se perguntar se tudo isso não está apenas em sua cabeça. A mão dela começa a tremer, mas se acalma no momento em que Erlance se assegura, tranquilizando-a gentilmente de que eles são sua família e a amam profundamente. Isso faz com que ela questione se é digna de fazer parte da família dele, mas ele acha isso uma bobagem porque, é claro, no momento em que nasceram, já se tornaram uma família, o que enche o coração da nossa garota de tanta alegria. Depois de um tempo, Kylie entra na sala e chama Bruno para conversar do lado de fora, o que o jovem príncipe supõe ser sobre a execução da ex-imperatriz. Bruno então retorna à sala para avisar que a execução terminou e que o imperador voltará em breve. No entanto, Valerie percebe que ele tem mais coisas na cabeça, então ela apenas diz que está feliz que tudo tenha corrido bem. Ela então pede desculpas a Bruno por tê-lo causado algum problema, o que faz com que esse encantador cavaleiro se ajoelhe diante dela e peça para que ela não se desculpe. Com um grande sorriso, ele brinca pedindo que ela também guarde o segredo dele. Ah, meu bom senhor, esse sorriso imediatamente te coloca na minha lista de cavaleiros bonitos. Ele é um charme. Enfim, os três ficam sérios, pois sabem que, sem dúvida, enfrentarão punição do imperador. Bruno tem certeza de que será mandado correr com um saco de areia amarrado nele, mas não sabe o que acontecerá com as crianças, o que faz Erlance se oferecer para ir sozinho ao pai para ser repreendido. No entanto, Valerie rapidamente recusa, deixando esse garoto atrevido sem escolha a não ser dar uma dica para ela garantir que não leve uma bronca, algo que ela teme não conseguir fazer. Será que é para fazer uma carinha fofa, chamar o imperador de irmão mais velho ou algo assim? Agora eles são chamados, e o irmão dela parece bastante intimidador enquanto espera ouvir a desculpa dela por ter saído escondida. Valerie compartilha seus sentimentos, dizendo que esperava testemunhar a queda da mãe como uma forma de realmente confirmar que havia escapado do abuso dela. Ela então percebe Erlance fazendo um sinal de positivo para ela, indicando que é hora de usar o que ele ensinou. Então ela junta as mãos e, com um olhar inocente e suplicante, pergunta ao imperador se ele realmente vai repreendê-la por suas ações. Parece que esse truque não está tendo exatamente o efeito esperado em Millar. Quando as mãos dele começam a se aproximar enquanto diz que ela será punida, os olhos de Valerie escurecem e ela se prepara para o pior. Mas, assim como antes, Millar apenas afaga gentilmente a cabeça dela. Ele diz que vai continuar fazendo carinho na cabeça dela a partir de agora, então ela deve se acostumar, já que essa é a sua punição. Mas é claro, o irmãozão sorri e acrescenta que não vai fazer isso se ela estiver com medo, o que faz com que ela se sinta aquecida novamente, e ela diz que na verdade gosta disso. Depois disso, o imperador diz às crianças que está na hora de dormir e Sir Bruno concorda animado, o que faz o imperador interrompê-lo imediatamente, já que agora é hora da punição separada dele. Bruno faz aquela carinha fofa exatamente como a Valerie fez, mas senhor, isso só vai me encantar, não o imperador, que agora está ainda mais ansioso para te ver correndo voltas com um saco de areia. Hoje, Valerie finalmente entende por que Bruno estava com aquele olhar desconfortável quando disse a eles que a execução havia sido concluída. Acontece que, antes que Alicia pudesse ser levada à guilhotina, ela foi morta por pedras lançadas pela multidão enfurecida. O público estava realmente revoltado com Alicia por causa da tentativa dela de envenenar a imperatriz viúva, Karina. Apesar de seu marido, Kilas, o antigo imperador, ter sido um líder tirano, Karina se preocupa com o povo, e é por isso que ela é tão amada. Só para recapitular a árvore genealógica, Karina agora é a madrasta de Valerie e Kilas é seu pai, certo? Quero saber mais sobre os relacionamentos deles. Enfim, em contraste com a vida passada de Valerie, o público agora a vê de forma diferente e demonstra mais compaixão pela sua história de abuso por parte da mãe. No entanto, ela está preocupada que tudo possa mudar assim que sua glaciocinese, ou poder de manipulação do gelo, for revelado. E, olha o problema. Esconde, não deixe escapar, Elsa. Ela se sente muito culpada por esconder seu poder do irmão, então decide contar a verdade para ele, não importa como as coisas acabem.
Enquanto eles comem, ela sente uma forte vontade de provar que seu poder é útil, mas se vê em uma situação difícil, já que lhe falta conhecimento por nunca ter tido uma educação formal, ficando confinada em um castelo cheio apenas de livros antigos no Palácio Emiceleud para ler. Minha pequena acredita que precisa se provar antes de ser aceita. Enquanto passeia, ela ouve as criadas conversando sobre o clima mais quente e a decepção delas por não poderem aproveitar raspadinha, já que os preços sobem no verão, o que desperta uma ideia divertida em sua mente. Valerie decide tomar banho sozinha hoje, o que deixa as criadas um pouco preocupadas achando que podem ter feito algo errado, mas na verdade, ela só quer treinar seus poderes. Então, como uma pequena desculpa, ela explica que, já que não é mais uma criança, quer tentar se lavar sozinha. Raelle e as outras acabam concordando e preparam o banho para ela. Agora que Valerie está completamente sozinha e considerando o tamanho enorme de um banheiro imperial, é hora de ela deixar fluir, não consegue mais segurar. Brincadeira. Ela usa seu poder para criar um enorme fragmento de gelo, mas como ainda é uma criança, é um pouco mais difícil para ela controlar isso. Isso faz com que ela decida treinar mais suas habilidades antes de apresentá-las ao imperador, pois sente que qualquer erro pode fazer com que seus poderes sejam considerados perigosos. Ela então sai do banheiro depois de ficar de molho em uma banheira quente para esconder sua energia gelada, o que Raelle e as outras acham simplesmente adorável. Hoje marca o 10º dia em que Valerie toma banho sozinha, o que deixou as criadas um pouco desanimadas. Elas começam a se perguntar se talvez a princesa se sinta um pouco insegura por causa das cicatrizes em seu corpo. Raelle oferece um sorriso preocupado, mas incentiva as outras a terem paciência até que a princesa se sinta pronta para compartilhar isso com elas. Valerie está tão focada em treinar seus poderes que nem percebe como as criadas estão interpretando a situação. Hoje, ela se sente pronta e animada para finalmente mostrar seus poderes ao imperador. Valerie chega ao Palácio Ferdinand, e Bruno rapidamente se ajoelha para ficar na altura dela e pergunta se ela veio ver o imperador. Enquanto ela explica que sim, ela avista um cavaleiro ruivo com um tapa-olho perto da porta da frente, sorrindo para ela de um jeito tão fofo que, bem, acaba ficando um pouco exagerado, deixando-o até um pouco assustador agora. Quem é esse bobão radiante? Acho que vou gostar muito dele. Quando ela entra no escritório do imperador, percebe que ele preparou alguns doces para ela. No entanto, ela está bastante séria e decide se ajoelhar, implorando para que ele permita que ela fique no palácio sob sua proteção. Milad está frustrado porque, como irmão dela, é exatamente isso que ele pretende fazer. Mas ele para quando Valerie menciona que tem um segredo para contar. As mãos dela estão tremendo, e ela gagueja um pouco ao finalmente revelar que tem glaçocinese. Milad pergunta se Alicia sabe dos poderes dela, o que leva Valerie a contar que ninguém sabia de suas habilidades. Ela confessa agora porque sentiu que era importante ser honesta e não retribuir a gentileza dele com uma mentira. Ela pede a ajuda dele mais uma vez e fica surpresa quando Milad concorda imediatamente. Mesmo que ter alguém capaz de causar medo no Império seja arriscado, ele acredita de coração que ela não usará seus poderes para nada prejudicial. O fato de Valerie não ter usado seus poderes para matar Alicia, justamente a pessoa que a maltratou, é uma forte prova de seu caráter. Ele estende a mão, esperando que Valerie mostre a ele que fez a escolha certa. Valerie entende que o imperador enfrentará vários perigos ao ajudá-la e, chorando, pede desculpas. No entanto, ela se lembra do conselho de Erlance para expressar mais gratidão, o que a inspira a mudar suas palavras e agradecer ao imperador em vez disso. Ele definitivamente adora, pois agora está oferecendo aquele sorriso caloroso e dando um leve afago em sua cabeça novamente. Depois disso, Milad fica curioso sobre os poderes dela, e Valerie diz com confiança que consegue controlar perfeitamente seu poder de gelo. Eles vão até o banheiro do escritório dele, e ela demonstra com orgulho sua habilidade de criar fragmentos de gelo, esferas, cubos e até uma forma de gelo parecida com Erlance. O imperador fica impressionado, mas sabe que eles não podem manter esse segredo para sempre. Eles precisam mostrar que os poderes dela podem ser usados para o bem, talvez vendendo gelo e arrecadando dinheiro para ajudar outras pessoas. O desafio nos negócios de gelo é evitar que o gelo derreta rápido demais, mas ele acredita que a glaçocinese dela pode resolver esse problema, e nossa garota concorda feliz. Ela comenta carinhosamente que o dinheiro restante da doação deveria ir para ele, fazendo o irmão mais velho cair na risada enquanto bagunça o cabelo dela de brincadeira, dizendo que ela não precisa retribuir, já que seu irmão é o homem mais rico do país. Ela pode pegar o dinheiro e doar para vários lugares porque, um dia, sua generosidade vai se transformar em sua força. No caminho de volta, o cavaleiro ruivo Avei se apresenta animado como Rex, membro da primeira divisão dos Cavaleiros Imperiais. Com certeza, como ela poderia esquecer depois daquela careta engraçada que ele fez mais cedo? Rex percebeu o quanto ela estava ansiosa antes, então tentou animá-la, mas parece que isso não funcionou muito bem.
Agora, ele está pedindo perdão dela e até se ajoelha, esperando que ela lhe dê uma punição adequada. Felizmente, meu camarada, Sir Bruno, percebe o que Rex está fazendo, então vai rapidamente até eles e pede desculpas a Valerie antes de apresentar Rex como um dos cavaleiros mais jovens deles, mas com certeza o mais capaz depois dele. Valerie tem mais um meio-irmão, Matias Osvaldo, o irmão mais novo do imperador, que recusou o título de grão-duque. Em vez disso, escolheu dar continuidade à linhagem do tio solteiro, por isso seu título de Duque Osvaldo. Ele administra uma guilda chamada Aran e é o melhor candidato para assumir o negócio do gelo, então o imperador convocou Valerie hoje para finalmente se encontrar com ele. No entanto, ela sabe que Matias a despreza, assim como a sua mãe, mais do que a qualquer outra pessoa, porque ele estava presente quando sua mãe, Karina, quase morreu depois que Alice a envenenou. Portanto, há uma grande chance de que ele se recuse a ajudá-la agora. Depois de um tempo, Matias chega e, meu Deus, o Mama é um gato, bem diferente das lembranças que Valerie tinha dele, sempre com aquele visual nerd e os óculos no rosto. Ele passa por ela, provavelmente porque não a notou já que não está usando os óculos, e então se joga no sofá, reclamando de ter viajado por 4 dias, e pergunta a Milad por que foi chamado. O imperador explica que quer que Matias invista em seu negócio, o que surpreende Matias, pois ele não acredita que está sendo chamado para isso. Mas só até o imperador acrescentar que se trata de um negócio de gelo que utiliza energia. Matias coloca os óculos e fica surpreso ao ver nossa fofinha. Mas ele não parece gostar nem um pouco dela. O imperador conta que Valerie tem glassocinese e nossa garota demonstra suas habilidades criando esferas de gelo. Ela explica que condensou ar frio dentro delas, o que ajuda a mantê-las geladas por muito tempo. Matias concorda que esse negócio sem dúvida seria um sucesso, mas expressa seu desagrado em trabalhar com a filha daquela mulher horrível, levando Milad a suspeitar que ele ainda não ouviu as últimas notícias. Matias fica realmente surpreso ao descobrir que Alice faleceu, e depois de mais algumas explicações, o irmão rabugento começa a chorar tanto que agora está totalmente disposto a trabalhar com Valerie. Olha só ele virando um coração mole. Dizem que Matias é sangue frio, a ponto de não se abalar nem quando alguém morre. Mas ver ele chorando sem parar agora convence Valerie de que essas histórias não são verdadeiras. Milad sorri e diz a ela que, apesar de parecer frio, Matias é a pessoa mais sentimental que ele conhece. Matias está a bordo do negócio do gelo e pretende tomar as providências necessárias. No entanto, antes de prosseguir, Milad pede que ele desocupe seu palácio, o Palácio Atera, em 2 dias. O imperador diz que Valerie está atualmente hospedada nos aposentos de sua lança, mas acha que já é hora de ela ter seu próprio palácio, com o que Matias concorda. Valerie insiste em ficar no palácio de sua mãe, o Palácio Ronen, o que deixa Matias irritado, e ele diz que ela deveria simplesmente aceitar o que lhe é dado, o que ela faz de bom grado. O imperador então pede permissão a ela para se desfazer de tudo no Palácio Ronen, com o que ela concorda. Mas ela menciona que precisa recuperar algo precioso de lá primeiro. Ela segue seu caminho enquanto Milad repreende Matias por ter sido tão duro antes e ordena que ele pelo menos acompanhe a irmã. Ele a segue silenciosamente de longe. Quando Shadow, ele apenas espera por ela na porta do quarto, curioso para saber o que poderia ser tão especial ali. Então, ele fica completamente surpreso com o que Valerie pega. Isso traz à tona lembranças de como ele ficou frustrado com Milad, porque foi ele quem comprou a caixa de música, mas não fazia ideia de que Milad pretendia dá-la para a filha de Alicia. Milad afirma que não tem nenhuma explicação especial para isso, além do fato de que a irmã deles é uma criança da mesma idade que seu filho, e isso é tudo o que importa para ele. Ele é um irmão tão adorável, e a nação deles com certeza é abençoada por ter um imperador de coração tão bondoso. Matias está chorando de novo, o que surpreende Valerie por ele realmente tê-la seguido. Como a caixa de música está rachada, ele se oferece para carregá-la para ela, o que ela aceita timidamente, e os dois caminham em silêncio até o Palácio à Terra. De repente, Matias quebra o silêncio e admite para ela que a detestava, já que ela era filha da antiga imperatriz malvada. Como ela era filha única, ele achava que ela era amada. Além disso, ela se parecia perfeitamente com a mãe. No entanto, depois de ouvir toda a história hoje, ele se arrepende de tê-la julgado tão rapidamente. Ele se curva e oferece um pedido de desculpa sincero, mencionando que não está buscando que ela o aceite. Em vez disso, ele promete mostrar sua sinceridade através de suas ações. Agora sim, é assim que se pede desculpas de verdade. Valerie entende porque ele sentia aquilo em relação a ela, mas ainda assim doeu. Sinceramente, ela achava isso muito injusto, já que não foi escolha dela nascer assim. No entanto, ela sorri e agradece por ele ter se desculpado de verdade, então ela aceita e aprecia o fato de que ele pretende mostrar isso com suas ações. Ela espera que ele cumpra a promessa e, então, abre aquele sorriso mais doce ao chamá-lo de irmão. Isso é comovente, mas meu coração fica com o imperador.
Matias foi chamado de irmão antes dele. Ao ver o quão pura e inocente sua irmã é, Matias se sente muito culpado por ter sido um mau irmão, então ele se dá um tapa forte como forma de se punir. Valerie mostra o corte na mão e pede para ele cuidar disso, o que imediatamente o acalma. Ele então a carrega como um saco de batatas em direção ao palácio. O jeito como ela simplesmente aceitou ser carregada assim é engraçado. Quando eles chegam, a governanta-chefe lhe lança um olhar horrorizado, fazendo-a sentir que devem odiá-la por ser filha de Alicia. Mas, para sua surpresa, a governanta-chefe está apenas chocada com a forma como Matias a está carregando. Ele imediatamente a coloca no chão, achando que aquilo era normal porque é assim que ele carrega sua lança e pede desculpas a Valerie. A governanta-chefe então sorri e se apresenta como Nela, e assim que todos percebem o corte no dedo de Valerie, suspeitam que Matias fez alguma coisa. O pobre duque rapidamente explica que foi por causa da caixa de música, o que alivia todos, enquanto uma das criadas se oferece para chamar o médico imperial para que o ferimento não deixe cicatriz na preciosa princesa. Eles seguem para a sala de estar com Nela e o mordomo-chefe, Lecter, enquanto Matias pede que os outros preparem doces para Valerie. As criadas ficam emocionadas ao verem seu antes teimoso mestre transformado em um irmão carinhoso, e todas se unem para garantir que tratam a princesa com o máximo cuidado. É maravilhoso ver como todos são gentis. Quando anunciam a chegada do médico imperial, ela sabe que não é Cana porque a doutora obviamente está ocupada, mas não esperava que fosse Deldor Posvit. Ela não gosta desse médico, pois uma vez, quando estava doente, ele a olhou com desdém e ainda fez um comentário sobre como ela era uma princesa inútil. O médico rapidamente se aproxima de Matias e o elogia por ser tão bonito, mas recebe apenas um olhar severo do irmão mais velho e uma ordem para se apressar e cuidar do ferimento da irmã. No entanto, o médico acredita que é melhor tratar primeiro a bochecha inchada antes de olhar para o pequeno ferimento da princesa, deixando tanto Messa quanto Lecter torcendo para que seu mestre não fique excessivamente irritado hoje. Tudo o que posso dizer é, descanse em paz, você merece. Com o chamado para Lecter, o mordomo já sabe o que fazer, faz o médico se ajoelhar e amarra suas mãos para trás. Beldor fica perplexo com o motivo de Matias estar agindo assim, já que ele costumava desprezar a princesa, o que deixa nosso rapaz ainda mais irritado. É verdade que ele já desprezou Valerie, mas isso não muda o fato de que ela é a princesa do Império, e o médico não tem o direito de zombar de um membro da família imperial. Ele se posiciona orgulhosamente ao lado de Valerie e declara que agora gosta dela, lembrando a todos na sala que quem mexer com sua irmã certamente enfrentará as consequências. Beldor então é levado para fora enquanto Matias o informa que o imperador decidirá sua punição. No final, é Matias quem cuida do corte de Valerie, e ele comenta carinhosamente que vai precisar alimentá-la bastante porque ela está magra demais. Depois disso, Matias avisa Nessa e Lecter que a nova mestra deles será Valerie. Ele espera que eles cuidem bem dela, e num instante, os dois ficam radiantes ao saber que o Palácio Atera voltará a ficar movimentado depois de Matias ter estado ausente por 4 anos. Finalmente chegou o dia da mudança dela para o Palácio Atera. Eles preparam tudo. Raquel conta a novidade para Valerie de que Beldor foi preso após uma investigação sobre vários casos de corrupção. Matias então chega para buscá-la, mas parece que Hans quer ir junto, e ele não tem escolha a não ser permitir. Quando eles se aproximam, Matias dá uma risadinha ao perceber o que todos prepararam. Então, para não estragar a surpresa, ele fecha os olhos de Valerie. Quando chegam, Valerie fica emocionada ao ver que os criados organizaram uma festa de boas-vindas maravilhosa para ela, com direito a confete e um bolo de 3 andares. No entanto, nossa garota fica ali angustiada ao se lembrar de suas memórias horríveis com bolos, incluindo a noite em que tirou a própria vida. Felizmente, Hans chama seu nome e a incentiva a aproveitar a festa, o que faz com que nossa garota chore ao expressar sua gratidão a todos. Em seguida, pedem para ela soprar as velas, e quando diz que é a primeira vez que faz isso, o irmão mais velho rapidamente faz uma nota mental para garantir que a comemoração de aniversário dela seja incrível. Matias então se lembra da caixa de música dela e sugere cautelosamente que ela não deveria deixá-la quebrada. Ele diz que encontrou o melhor artesão, e isso deixa Valerie animada para pedir que ele conserte a caixa. Agora, seu coração está tão cheio de felicidade porque ela poderá ouvir sua caixa de música tocar novamente. O adorável príncipezinho pede para passar a noite no palácio de Valerie. Enquanto dorme em paz, Valerie jura para si mesma que protegerá sua família, especialmente Hans, que lhe mostrou que um amor como esse pode existir. Quem precisa de um protagonista masculino quando já estou tão cheia de todo esse amor familiar maravilhoso? Valerie fica surpresa ao ver Raquel na manhã seguinte, pois ela deve retornar ao Palácio Ferdinando depois de cuidar dela temporariamente. A bela criada faz uma apresentação formal, revelando que agora é serva do Palácio Atera e a nova criada pessoal de Valerie, fazendo Valerie chorar de alegria.
No entanto, ela se preocupa que Raquel se sinta rebaixada, pois antes era atendente de um imperador, mas agora está servindo uma mera princesa como ela. Isso faz com que Raquel segure delicadamente a mão de Valerie enquanto relembra como foi a primeira a lhe dar banho e ver todos os hematomas e cicatrizes em seu corpo. Ela descreve como seu coração se partiu naquele momento, já que Valerie nunca emitiu um som, o que a levou a se preocupar com ela. Depois de alguns dias, Valerie se aproximou dela e agradeceu timidamente, o que a fez perceber que a princesa é uma criança muito bondosa, e agora, ela gostaria de conhecê-la melhor. Valerie não consegue acreditar que Raquel sente isso por ela, e deseja sinceramente que ela fique ao seu lado para sempre. Após a conversa emocionante, Raquel conta que a imperatriz chegará em breve ao Palácio à Terra, trazendo consigo um alfaiate. Isso significa que Valerie com certeza vai experimentar alguns vestidos lindos hoje. Mas nossa garota fica um pouco confusa quando seus irmãos mais velhos estão por perto, incluindo meu namorado, Sir Bruno. A presença de Matias é compreensível, embora seja incomum ver o imperador e seu cavaleiro aqui durante a tarde movimentada. Milad admite honestamente que quer ver sua esposa ajudar Valerie a experimentar vestidos e que pode revisar todos os seus papéis aqui enquanto Sir Bruno aproveita o dever de escolta para acompanhar. De qualquer forma, a imperatriz está absolutamente radiante de alegria, porque ajudar Valerie a escolher vestidos é um sonho realizado para ela, algo que sempre desejou poder fazer se tivesse uma filha. Valerie acredita que as roupas que a imperatriz comprou antes já são mais do que suficientes, mas a imperatriz não consegue se livrar da culpa por ter escolhido apenas vestidos prontos. Então, hoje, ela espera que Valerie veja isso como um presente de boas-vindas atencioso. Milad está animado para ver a movimentação, mas a imperatriz avisa que Valerie só vai experimentar alguns vestidos, já que pode ser cansativo passar por todos eles. Azul, verde e amarelo ficam ótimos na nossa docino, mas tanto o imperador quanto o Bruno estão debatendo o que combina mais com Valerie, o que faz Matias suspirar, já que os dois realmente não entendem muito de vestidos. Ele escolhe o de seda, que é mais macio, e a imperatriz fica realmente impressionada com o quão meticuloso ele é. Valerie fica aliviada que finalmente acabou depois de algumas tentativas, o que significa que é hora do pagamento, levando os três a mostrarem rapidamente seus cheques. Mas, desculpem, rapazes, a cunhada de vocês foi mais rápida. Meus senhores, aceitarei com prazer todos os seus cheques. Além disso, o jeito que o Bruno está participando é adorável. A imperatriz então percebe que Valerie já está com sono, então ela a carrega delicadamente até o quarto. Todo mundo sabe que o imperador adora fazer carinho na cabeça da irmãzinha, né? Então, hoje, o cabelo da Valerie está um pouco bagunçado, o que deixa Matias um pouco frustrado enquanto ele afasta Milad e refaz o penteado da Valerie. Apenas dois irmãos babando pela irmã caçula. Enfim, esses irmãos se reuniram para discutir o negócio de gelo, mas Valerie se pergunta por que eles não parecem ter medo dos poderes dela. Milad então sorri e diz a ela que Irlance também tem poderes. A reação chocada de Valerie faz Milad rir tanto que ele precisa acalmá-la fazendo carinho em sua cabeça, o que também faz Matias reagir, afinal, ele tinha acabado de arrumar o cabelo dela um minuto atrás. Milad aponta que Irlance, de vez em quando, tem esses sentidos super aguçados que, a princípio, parecem coincidências, e acredita seriamente que o poder de Irlance é parecido com ter premonições. Milad então continua informando Valerie que é o poder divino de Rosen, o deus da luz e a principal divindade do Império Belov. Eles simbolizam o sol e a luz, e são dotados de habilidades de profecia e clarividência. De acordo com o Papa, os poderes de Irlance derivam de um resquício dos poderes celestiais de Rosen. Embora seus poderes se manifestem de forma irregular e fora de seu controle, eles podem ser de enorme utilidade. Isso faz Valerie perceber que não é a imaginação dela quando sente que Irlance consegue enxergar através dela, e que a presença dele no Palácio de Rona naquela época não foi mera coincidência. Ah, então isso explica porque o jovem príncipe estava lá quando nossa garota foi arrastada. Será que existe a possibilidade de ele também saber sobre a vida passada dela? Com um sorriso, ela então pergunta a Milad se pode contar a Irlance sobre seu poder, mas Milad fica preocupado, ressaltando que é mais seguro limitar o número de pessoas que sabem de seu segredo, e espera que ela possa esperar um pouco mais antes de contar a Irlance. Matias e Valerie saem juntos do palácio, mas ele percebe a expressão triste dela, então comenta casualmente que em breve ela começará a ter aulas como Irlance, o que a deixa confusa. Matias então continua explicando que, agora que Valerie já está bem adaptada ao Palácio Etera, é hora de ela retomar os estudos, o que faz com que ela fique pensativa por um momento antes de soltar que ele percebeu seu ciúme de Irlance. Matias confirma isso imediatamente e aconselha que invejar Irlance não levará a nenhum progresso, o que faz Valerie sorrir e confessar que também deseja frequentar as aulas como Irlance, agradecendo pela percepção dele. Depois disso, Matias volta correndo para Milad e explica que queria confortar Valerie mais cedo e avisá-la de que ela está prestes a começar as aulas, então quer conversar sobre isso com Milad.
Milad inicialmente fica cético em relação ao plano do irmão, alegando que Valerie não se diverte o suficiente, mas Matias enfatiza que foi um pedido da própria Valerie e que ela quer aprender, fazendo com que Milad rapidamente fique sério. Eles então discutem sobre um professor adequado para ela e concordam mutuamente que o Visconde Camper é uma boa escolha, então Milad escreve uma carta para enviar naquele dia. Hoje, Erlance se pergunta se Valerie está passando pela puberdade, porque ela constantemente toma banho sozinha e se tranca no quarto. Isso acontece porque ela está aprimorando suas habilidades, mas Matias não consegue evitar dar uma risadinha e provocar a irmã mais nova, o que faz com que nossa garota lance um olhar para ele. Matias então explica a Erlance que Valerie está apenas se adaptando, e embora saiba que seu sobrinho não vai aceitar essa desculpa, ele sabe que ele vai deixar passar. Depois disso, os três se apressam, porque já estão atrasados para o jantar em família. Quando eles chegam ao salão de jantar, a imperatriz viúva Karina convida calorosamente Valerie para sentar ao seu lado, e o jantar em família começa. Nossa garota está se sentindo um pouco sobrecarregada com quão sofisticadas são todas as refeições, então Karina sugere o que comer primeiro, e ela fica simplesmente maravilhada com o quão delicioso é o salmão. Karina continua ajudando, e Matias não consegue deixar de notar, comentando de forma brincalhona como sua mãe ficou toda carinhosa. Ele finge estar magoado de brincadeira, porque sua mãe costumava ser muito rígida com a etiqueta, enquanto ela apenas aponta que ele já está velho demais para sentir ciúmes da irmã mais nova. Ah, essa é uma mãe que com certeza queria ter uma filha. Isso faz com que Milad entre na brincadeira e provoque Matias de forma divertida, insinuando que ele talvez não queira abrir mão do título de filho mais fofo e mais novo da família. Milad garante ao irmãozinho que vai cuidar dele, então coloca um pouco de comida no prato dele e bagunça seu cabelo de brincadeira, deixando Matias sem palavras e fazendo todos caírem na risada. É maravilhoso ver como esses irmãos têm um vínculo tão próximo. Karina ouviu dizer que Valerie está tendo uma tutora, e embora ache que a menina deveria esperar um pouco antes de começar os estudos, ela está confiante de que Valerie vai se sair bem. A imperatriz viúva então segura sua mão e a incentiva a ir com calma, pois a impaciência também pode ser prejudicial. Enquanto Matias acompanha Valerie até o palácio dela, percebe que ela está realmente de bom humor, então pergunta como ela se sentiu em relação ao seu primeiro jantar em família. Valerie fica um pouco triste por ter acabado tão rápido, porque ela realmente adora compartilhar risadas com todos. Isso faz Matias se encher de orgulho enquanto a tranquiliza dizendo que ainda haverá muitos outros encontros em família. Ele então comenta que ela certamente ficará feliz que o jantar terminou rápido, porque tem algo especial esperando por ela no Palácio Etera, fazendo os olhos dela brilharem, já que ela já sabe o que é. Assim que chegam, ela toca a caixinha de música com alegria e finalmente pode ouvir sua única amiga do passado. Hoje, depois de terminar sua aula, Valerie vai feliz visitar seu irmãozão Matias, que tem estado bastante ocupado ultimamente. Ele explica que está se esforçando para liberar a agenda porque Erlance pediu para passear com ela, e isso deixa nossa garota super animada. Antes de mergulhar na diversão, é hora de cuidar dos negócios. Matias pede para ela fazer pelo menos 20 cubos de gelo hoje, e ela começa a trabalhar feliz, dizendo que esses vão durar ainda mais do que os que fez antes. Finalmente chega o dia do passeio, e nossos dois pequenos fofos estão absolutamente adoráveis com suas roupas combinando. O irmão mais velho também está muito elegante, com sua camisa polo branca por dentro da calça e uma espada pendurada na cintura. Isso deixa a Valerie curiosa sobre as habilidades de espada do Matias, mas parece que ele só sabe o básico e é mais do tipo, vou te dar um soco na cara. A experiência do Matias em artes marciais surpreende ela, porque ele parece tão nerd, mas ela tem que admitir, o mano tem um físico de respeito. Ah, seria incrível vê-lo em ação. Eles finalmente chegaram ao mercado comercial da capital, o Distrito Razon, que é um lugar super movimentado, então Matias faz questão de dar a eles o básico sobre o que fazer e o que não fazer. Depois disso, finalmente chega a hora de explorar, e Valerie fica absolutamente empolgada ao ver que o gelo que ela fez foi realmente usado para manter o peixe fresco, enquanto Erlance acha a loja que vende corn dogs bem interessante. Assim que Matias dá permissão para usarem o dinheiro que receberam, eles mergulham felizes na compra de várias comidas de rua, esvaziando rapidamente a bolsinha de moedas. Eles continuam passeando, e quando Valerie vê uma loja que vende pulseiras, o irmão mais velho já sabe que ela quer uma, então os três escolhem pulseiras combinando. Agora que já fizeram bastante turismo, Matias avisa que vão passar na guilda dele antes de irem para casa, e os dois concordam felizes. Enquanto caminham, Valerie sente uma onda de ansiedade ao avistar as montanhas Emseleud, que são visíveis de praticamente qualquer lugar do Império. Ela então olha ao redor e vê como todos parecem felizes, mas também sabe que, assim que souberem do seu poder, ninguém vai ousar demonstrar esse tipo de alegria perto dela. Parece que traumas de vidas passadas têm o dom de aparecer justamente quando você está mais feliz, né?
Depois de um tempo caminhando, eles chegam à filial Eringildhazen, e parece que essa é uma visita surpresa, já que Phil, o funcionário de lá, fica completamente surpreso ao vê-lo. Matias não consegue evitar uma risada ao ver o quão atrapalhado Phil está nesse momento. Phil, sendo direto, admite que a bagunça é toda culpa dele e espera não acabar dando ainda mais trabalho para eles. Bem, felizmente para ele, Matias está só de passagem. Ele então apresenta sua irmã e sobrinho, o que leva Phil a se apresentar formalmente como chefe da filial Hazen da Eringhild. Com o mestre presente, Phil pergunta a Matias se ele poderia tirar um momento para revisar alguns documentos. Matias concorda, mas antes de sair, lembra as crianças de ficarem dentro de casa, a menos que tenham sua permissão. As duas crianças estão apenas relaxando quando Valerie percebe algo preocupante acontecendo lá fora. Ela rapidamente se levanta e sai correndo, deixando Erlance um pouco confuso. Ele lembra a ela que eles não deveriam sair, mas ela apenas pede para ele chamar Matias rapidamente. Ela sabe que não deveria estar fazendo isso, mas é difícil para ela ignorar quando vê um homem bêbado arrastando uma garotinha chorando. Agora ela está do lado de fora, olhando para todos os lados, mas em vez de encontrar a garotinha, Valerie esbarra em Rex e dois outros cavaleiros. Rex fica surpreso ao encontrar a princesa vagando sozinha, mas Valerie rapidamente o interrompe, implorando para que ele vá com ela porque alguém precisa da ajuda deles. Os três cavaleiros concordam em ajudar, então Rex carrega a nossa garota, e todos eles correm como ninjas. Eles chegam bem a tempo de ver a garotinha sendo jogada contra a parede porque o homem bêbado se recusa a aceitar que ela não tem dinheiro, apesar de a menina explicar que o único dinheiro que tinha foi o que ele pegou 2 dias atrás. A pobre menina agora está chorando e tremendo, mas isso não impede o homem de balançar a garrafa em direção a ela, o que é o sinal para os cavaleiros intervirem. O cavaleiro de cabelo roxo amarrado agarra o braço do homem bêbado, enquanto a cavaleira baixinha de cabelo azul dá um tapa na garrafa, jogando-a longe, antes de chutá-lo contra a parede. O cavaleiro de cabelo roxo então desembainha sua espada, ordenando que o homem pare imediatamente. Será que para se tornar cavaleiro neste império é preciso ser bonito? Por que todo mundo aqui é tão bonito? No entanto, o homem bêbado pega a garrafa e a arremessa na direção de Valerie, que Rex rapidamente intercepta. Isso deixa nosso cavaleiro ruido furioso, fazendo com que ele abandone a abordagem gentil e acabe espantando o homem. Agora que tudo acabou, Valerie se aproxima da jovem e pergunta se ela está bem, mas a garota apenas a encara e diz que não está nem um pouco grata pela ajuda. A garotinha acredita que Valerie é uma nobre e está ajudando por pena, o que só piora as coisas para ela, pois ela e a mãe acabarão sendo acusadas pelo que aconteceu hoje. Na verdade, faz sentido. Ajuda pontual geralmente não resolve nada. Valerie explica que não está sentindo pena dela, mas sim ajudando porque se identifica com a situação, o que deixa a jovem furiosa, já que, para ela, como uma nobre com 3 guardas poderia entender o que ela passa? Rex está pronto para intervir, mas Valerie o impede e se apresenta como Valerie Belove, mostrando com orgulho as cicatrizes em seus braços. Ela fala sobre como sua vida costumava ser difícil, mas agora vive feliz graças às pessoas maravilhosas ao seu redor, incluindo os 3 cavaleiros. Valerie então se aproxima da jovem e compartilha que sua ajuda não é apenas um ato de bondade, mas uma forma de retribuir o apoio que recebeu de outras pessoas. Pouco depois, o irmão mais velho finalmente aparece, todo preocupado, e é simplesmente adorável como ele carrega o Erlance pendurado. Ela então leva uma pequena bronca do Matias, seguida de um tapinha suave na cabeça e depois um carinho. Em seguida, os cavaleiros explicam a situação para ele, e ele descobre que o nome da garotinha é Lucy e que o homem bêbado é seu pai. O pai de Lucy está desempregado, mas felizmente, seu falecido avô deixou a loja para sua mãe, que é a única fonte de renda da família. Infelizmente, o pai dela gastou toda a renda da família em jogos de azar e acabou vendendo a casa e a loja por dinheiro. Até mesmo a amiga da mãe dela e os vizinhos ajudaram a mãe a conseguir o divórcio, mas isso só deixou o pai ainda mais furioso. Depois de contar sua situação, Lúcia pede desculpas a Valerie por ter sido rude, e Valerie responde que quer ajudá-la, o que o irmão mais velho concorda alegremente. Se for esse o caso, Lúcia gostaria que eles ajudassem sua mãe com o divórcio, algo que Matias já havia planejado. Ele a incentiva a pensar em qualquer outra coisa que ela possa querer, pois eles são capazes de ajudá-la com isso. No final, Lúcia pede apoio para continuar seus estudos, e Matias fica mais do que feliz em ajudá-la a entrar na Academia Nacional. Assim que o divórcio for finalizado e a dívida transferida para o pai, Lúcia poderá definitivamente se concentrar nos estudos. Fico tão feliz que a Lúcia escolheu a educação. Erlance acha que o tio dele é muito legal, e Valerie elogia o poder do irmão, o que faz Matias ficar ali parado, bastante orgulhoso de si mesmo. No entanto, isso não significa que ele vai relevar o que Valerie fez. Então, quando chegaram em casa, a pobre Valerie foi punida tendo que memorizar as 101 regras de segurança para crianças.
Dias se passaram, e Valerie descobriu que o pai de Lúcia foi preso, enquanto Lúcia e sua mãe estão indo para a capital para a matrícula de Lúcia. Agora sim, isso é que é apoio de verdade. Enfim, a professora de etiqueta da nossa garota acaba sendo a imperatriz, e durante o lanche, a imperatriz começa a se sentir um pouco enjoada. Isso faz nossa garota se preocupar que possa haver algo errado com o bolo. No entanto, ela percebeu que a imperatriz pode estar grávida, já que ela esteve grávida mais ou menos nessa época no passado, mas aquela criança morreu por causa da mãe dela. Agora é oficial, a imperatriz está grávida, e toda a família está radiante de felicidade. Karina quer fazer uma comemoração, mas a imperatriz prefere primeiro ir à igreja e rezar pela saúde do bebê. Valerie olha carinhosamente para a imperatriz, lembrando a si mesma que sua mãe já morreu, então a imperatriz não pode ser envenenada, certo? Mas uma parte dela não consegue deixar de se sentir ansiosa. Hoje, quando chegam à igreja, são calorosamente recebidos pelo próprio Papa, Papa Bright Shell, e juntos seguem para a capela para rezar. Valerie também reza, implorando a Deus que, por favor, garanta que a criança nasça com saúde. Depois disso, o imperador e a imperatriz começam a discutir a contribuição com o Papa, mas como isso certamente entediaria as duas crianças, o Papa Bright propõe que elas explorem o jardim enquanto isso. Os olhos de Erlance começam a brilhar, e ele imediatamente concorda com tudo que o Papa diz, deixando Valerie sem escolha a não ser concordar também. Acho que ele viu o futuro. Sir Bruno designa tanto Rex quanto a cavaleira de cabelos azuis, River, para cuidar das crianças. Rex e River estão se divertindo com suas funções de guarda, considerando que normalmente estão no campo de treinamento. Além disso, o tempo está maravilhoso hoje. Rex comenta que gostaria de ter o irmão mais novo e espirituoso como príncipe, enquanto River deseja uma irmã mais nova como a princesa, que gosta de segurar espadas. Quando eles chegam ao lindo jardim, Erlan parece estar procurando por algo, mas então algo salta sobre Valerie, fazendo com que Rex e River corram até eles. Rex pula para proteger Valerie e acaba caindo no chão, enquanto River protege o príncipe com sua espada. Essa igreja é maligna ou algo assim? Para surpresa deles, é uma fera sagrada tigre chamada Inokinti. A fera sagrada se aproxima de Valerie, deixando-a nervosa por achar que o animal a vê como uma ameaça por causa de sua assassinese. Mas Erlance vai tranquilamente até eles, afirmando que Inokinti é amigável. Valerie não está ferida, mas ela se preocupa com Rex, que imediatamente diz que mal se arranhou. Senhor, seu uniforme está rasgado e conseguimos ver sua pele exposta nas costas. De qualquer forma, Erlance sussurra para Valerie que acredita que o Papa os enviou ao jardim para ver Inokinti, então ela não precisa ter medo porque é um pressentimento dele. Valerie não acredita que está vendo dois seres abençoados pelo Deus, então decide abraçar a fera sagrada e aproveita o quanto ela é quentinha. Pelo que Rex sabe, feras sagradas não são muito sociáveis, então ele se pergunta se talvez a princesa tenha sido escolhida como sua dona. Depois de um tempo brincando, os outros chegam, e o Papa pede para o gatão não ser tão grudado, considerando seu tamanho em comparação com a princesa. Para surpresa de todos, Inokinti começa a lamber a mão de Valerie como um gesto de desculpa, o que o Papa acha bastante incomum, já que a fera sagrada é conhecida por ser exigente. Quando Inokinti ouve que eles têm que ir embora tão cedo, ele fica absolutamente adorável ao chorar. Valerie, querendo confortá-lo, decide dar a ele sua gravatinha como um doce lembrete de que eles vão se encontrar de novo na próxima vez. Nossa garota agora está dormindo tranquilamente quando toca uma bola de pelos debaixo do cobertor e a abraça porque é tão quentinha. Isso a acorda rapidamente, e ela verifica para ver o que é. É o Inokinti. O sistema de distribuição de gatos a escolheu. E é isso por hoje, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim a gente sabe que vocês querem mais.